Queremos agora, neste momento também, homenagear todos os diretores técnicos do Diese que ajudaram a construir essa história ao longo de décadas. Começando pelo companheiro José Albertino Rodrigues, que atuou de 1956 a 1962. Lenina Pomeranz, de abril de 1962 a meados de 1963. Heloísa Martins, de 1966 a 1968. Walter Barelli, de 1968 a 1990. Sérgio Mendonça, de 1990 a 2003. Clemente Gans Lúcio, de 2003 a 2019. Fausto Augusto Júnior, de 2020 a 2024. E a caçulinha da turma, Adriana Marcolino, desde 2024. Sendo assim, gostaríamos de chamar ao palco todos os ex-diretores técnicos que estão presentes aqui hoje, o Fausto, o Clemente e a Lenina, para que venham até ao palco, por gentileza, para receber aqui o carinho de todo mundo. A Lenina não conseguiu comparecer, né? Tá bem. Bom, e acha que é só chegar e ficar? Não, né? A gente quer ouvir, então, né? Queremos ouvir aqui, vamos pegar pela ordem cronológica aqui, vamos começar aqui, então, pelo companheiro Clemente. Clemente, aqui com você agora, queremos ouvir você nessa celebração dos 70 anos aqui do Diese. Bom, em nome do Chico Macena, saudar todas as autoridades aqui presentes. Em nome da Adriana, saudar toda a equipe do Diese, toda a equipe técnica do Diese Nacional. Em nome do Fausto, saudar todos os diretores técnicos, especial ao companheiro Walter Barelli. Vi que Suzana estava por aí, está lá a Suzana. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Em nome do Ricardo Franzói, que também está por aqui. Ricardo Franzói e eu entramos juntos, fizemos o primeiro treinamento técnico do Diese em 1984, no Diese. Eu queria, então, em nome dele, saudar toda a equipe do Diese, que durante os meus 35 anos de Diese participaram da construção dessa instituição, quase metade do tempo, né, dos 75 anos. Queria também destacar, nessa comemoração dos 70 anos, essa trajetória que o movimento sindical fez, uma trajetória de construção da instituição a partir do Pacto de Unidade Sindical, em 1955, numa grande greve, resultado de um acordo político de unidade dos trabalhadores, especialmente aqui em São Paulo. Forma-se um pacto sindical e esse pacto gera o Diese. Então, o Diese tem no seu nascedouro um DNA que é a unidade do movimento sindical. E hoje o Diese, depois de 70 anos, devolve ao movimento sindical um esforço coletivo de construir a unidade do movimento sindical frente aos desafios que nós temos enfrentado. Unidade essa que se constituiu não só do ponto de vista da articulação política, mas uma unidade também presente na direção do Diese. Ou seja, isso é o fim de um ciclo importante que recoloca a unidade do movimento sindical no protagonismo dessa instituição. Parabenizar nesses 70 anos essa trajetória de construção que foi feita ao longo desse período, celebrar a nota 5 da Escola Diese de Ciências do Trabalho,
Quando nós assumimos a direção técnica do Diese, colocamos 2 objetivos. Eu me lembro até hoje que, quando eu fui convidado para assumir a direção do Diese, eu fui conversar com os presidentes das centrais sindicais sobre essa possibilidade. E, numa conversa com, então, o presidente da CUT, Luiz Marinho, eu disse a ele que a minha gestão teria 3 objetivos. O primeiro deles era enfrentar a discussão da distribuição de renda com a implementação da política de valorização do salário mínimo, e, para isso, nós precisaríamos ter unidade absoluta do movimento sindical. Lembro que, nessa conversa, o Marinho falou, nós vamos fazer a marcha, essa primeira marcha nós vamos quebrar o pau entre a gente, mas aí será atrás das faixas. E, com o tempo, nós vamos aprender a fazer as marchas unitárias sem precisar brigar entre a gente, foi o que nós fizemos. E esse aprendizado nos levou a ter, pela primeira vez, a política de valorização do salário mínimo, que faz com que hoje o salário mínimo esteja o valor dobrado em função dessa política. Talvez o maior acordo salarial da história do país foi protagonizado pelas centrais sindicais, e um acordo salarial que estende a proteção sindical para a força de trabalho, que classicamente não está protegida pelos sindicatos. 80% dos respondentes dessa pesquisa que fizemos com a Vox Populi diz, daqueles que são trabalhadores autônomos por conta própria, que o salário mínimo é a base da remuneração dessa força de trabalho. Portanto, as centrais sindicais, na prática, estenderam a proteção sindical a essa força de trabalho que, classicamente, não tem a proteção do sindicato, mostrando o papel da central sindical do processo de distribuição de renda e de fortalecimento da base salarial. A segunda missão daquela gestão que nós iniciamos, então, era recolocar no protagonismo do Diese o seu segundo DNA de origem. Quando o Diese foi criado com o objetivo de ser, como departamento que era criado, o departamento de uma futura universidade. Por isso que o Diese se chama departamento de uma futura universidade do trabalho, foi assim concebido. E nós nos propusemos a criar a Escola do Diese, um espaço de formação de caráter de nível superior, com protagonismo sobre ciências do trabalho. Fizemos um debate longo, muita resistência entre nós, muitas vezes, para criar e darmos esse passo. Chegamos a uma decisão unânime no âmbito sindical pela criação, e hoje o resultado está aí. A nossa reitora Eliana, que está por aí, parabéns pela nota, pelos 5, que é a nota máxima do MEC, e em todas as missões que nós recebemos do MEC, o MEC sempre saudou a iniciativa como uma iniciativa criativa, inédita, pouco presente no nosso meio acadêmico e como uma iniciativa extremamente inovadora. Então, o Diese inovou também na formação sindical, desafio esse que está posto. E o terceiro grande desafio foi de nós trazermos as centrais sindicais para a direção do Diese. Até então, o Diese era dirigido pelos sindicatos, e nós nos propusemos a trazer as centrais sindicais para que elas, por meio de um conselho político, que foi criado entre as centrais sindicais, pudessem atuar diretamente na indicação dos dirigentes sindicais, dos seus sindicatos, para compor, com a participação das centrais, o Diese, entendendo que essa unidade era um elemento fundamental para a sustentação dessa instituição, não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista político. Queria só encerrar dizendo que esses 70 anos, na verdade, confirmam que as decisões tomadas desde 1955, ao longo de toda a trajetória, com a transformação estrutural que o Walter Barelli fez ao Diese nos anos 70 e 80, e depois das transformações que nós fizemos, desde o Sérgio Mendonça, eu, Fausto e agora a Adriana, nós temos tentado conduzir ao longo desses anos o Diese para que ele continue cumprindo cada vez melhor e de maneira mais adequada aquelas suas atribuições iniciais. Parabenizo toda a equipe do Diese, que tem feito isso com muita competência, toda a direção sindical que tem conduzido o Diese com esse trabalho todo, e aos sindicatos que sustentam a instituição. Vida longa ao Diese. Passamos agora a palavra para Fausto Augusto Júnior. Uau! Bom dia, bom dia. Bem, primeiro, diferente da Adriana, a gente não foi avisado, então a gente não tem colinha, né?
Então, isso realmente complica um pouco as histórias. Queria cumprimentar a mesa aqui, cumprimentar Chico, né? Tem bons debates, né, Chico? E cumprimentando o Chico, cumprimentar o ministro Marinho, cumprimentar o presidente Lula, todos os dirigentes sindicais e que, de alguma forma, passaram por vários espaços aqui do DIEESE. Cumprimentar o Gonzaga. E aí, Gonzaga e Maria, né, Maria? Nós tivemos momentos bastante duros e que bom que nós conseguimos construir muita coisa boa a partir disso. Então, cumprimentar e agradecer do meu período que eu tive na direção, a parceria, que foi bastante importante. Cumprimentar a Adriana, né, que sucedeu e que está cumprindo um papel tão importante, num momento tão destacado, e que eu quero chamar a atenção. É a primeira mulher diretora técnica do DIEESE desde a década de 60. Que faz justiça a um departamento que, historicamente, busca manter a paridade de gênero e que eu acho que isso faz muito a diferença na nossa história. Eu não vou contar muitas coisas, porque tem muitas histórias, né? Daria para falar muito. Talvez contar algumas só para colocar um pouco desses nossos exemplos. O meu quadrado é educação, todo mundo sabe, não é muito diferente. E o DIEESE cumpre uma função bastante importante e que muitas vezes a gente pouco se lembra. É claro que a gente vai lembrar da criação do imposto do ICV, a gente vai lembrar da política de salário mínimo, a gente vai lembrar da luta pela jornada, pela tabela do imposto de renda, e aqui, em nome dele, eu quero homenagear o Oswaldinho Cavinhato, que talvez tenha sido dos técnicos do DIEESE que mais trabalhou em cima daquelas tabelas de imposto de renda e não conseguiu ver os R$5.000 de isenção. Tem uma história que eu acho que é muito boa, é que o DIEESE também foi o lugar em que, na década de 70, os congressos sindicais voltaram a acontecer. Na história da educação do DIEESE, um elemento muito importante foi que, no começo dos anos 70, o DIEESE ele passa a organizar, numa escolha de educação, os congressos sindicais, no meio da ditadura, antes das greves de 78, e no meio desse enfrentamento que significou e que depois leva o nosso processo de redemocratização. E, em nome dessa memória, lembrar, essencialmente, de Walter Barelli e da Lourdinha Barelli, que, durante muito tempo, construiu esse processo, e que, para nós, foi bastante importante. Eu queria cumprimentar, lá em cima, nosso companheiro Wilson Amorim, né, que teve, durante muito tempo na direção e com quem a gente aprendeu muito, e, junto com ele, homenagear também o nosso companheiro Japa, porque foi com o Japa que muitos de nós aqui, né, o Roberto Sugiyama, aprendeu a fazer planejamento, aprendeu a lidar com uma mesa de negociação, aprendeu a montar um curso sindical. Esses momentos, para nós, são simbólicos e são muito importantes, e, às vezes, a gente tem pouca noção do quão ele foi fundamental historicamente. Estou vendo aqui Chiquinho, Francisco de Oliveira, cumprimentar também nosso companheiro de Pernambuco, aguerrido da PED ali, né, Chico? E, para nós, eu vou lembrar de novo, né, só um fato. É num desses congressos que o presidente Lula, então o sindicalista Lula, ele se coloca no momento em que ele diz que ele entendeu o que era ser um dirigente sindical. E ele conta a história de que, num evento de formação sindical em São Bernardo do Campo, se pergunta, coisa que a Lourdinha fazia muito bem, que era, afinal de contas, o que é o sindicato. Diz a lenda, é isso que está no livro das greves, que o então presidente, o Vidal, pede para um conjunto de trabalhadores da direção colocar ele no braço, levantar ele aqui no braço, assim, junto.
essa era uma esquete que o Vidal organiza, e o presidente Lula, do lado, que tem que fazer a segunda esquete, pede para que todos deem os braços, faça uma Tereza, né? E ele diz que é naquele momento que ele entende que o movimento sindical e que os trabalhadores só poderiam construir algo se estivessem unidos. Eu queria lembrar este fato, porque este fato, para nós, ele é muito simbólico do que construímos enquanto uma instituição que, historicamente, se faz a partir da unidade. A unidade que começa lá no Pacto, né, do Pacto de Unidade Intersindical de 53 e depois 55, é desta unidade que depois vai surgir as centrais sindicais, é desta unidade que, dentro do DIEESE, historicamente, as diferentes visões políticas estiveram sempre constituídas, mas é desta unidade da classe que também encontra respaldo e encontra e se reverbera junto aos diversos intelectuais que por aqui passaram. Eu gosto sempre de lembrar do Albertino. O Albertino é tão difícil da gente lembrar que até para ter uma foto do Albertino a gente tem muita dificuldade, tanto nos 50 anos quanto agora nos 70 anos. Mas o Albertino foi fundamental porque ele constrói a teia do conjunto da universidade que permite a formação do DIEESE. E lembrar da Lenina e da Heloísa Martins, para nós, é simbólico. É simbólico porque foram mulheres muito à frente do seu tempo, que nos idos dos anos 60, no meio da borbulha da pré-ditadura e daquele momento histórico, elas ousam capitanear uma instituição como o DIEESE. Só para vocês saberem, quando acontece o golpe, a Lenina está na União Soviética fazendo um curso e não consegue voltar. Ela não está aqui para contar esse depoimento, mas ela me contou algumas vezes, e eu tenho ele gravado, e ela passa alguma coisa perto de 10 anos na União Soviética e só consegue voltar pela França aí do final dos anos 70, em meio a toda essa trajetória. Então, aqui, a minha homenagem a Heloísa Martins e a Lenina Pomeranz e ao professor Albertino, que foram figuras muito importantes e muito históricas de um DIEESE bastante distante, que às vezes está longe da gente. E para terminar, né, só para também que a gente fala demais, né, deixa a gente falar, a gente fala. Lembrar do Lava Jato, aqui do lado, pertinho, não é? Estava ali, né, Giovanni, a gente estava conversando sobre isso. Hoje, parece algo banal, é um número, né? É um número. Mas é um número que foi construído em meio à Lava Jato, em meio a que todas as noites a Rede Globo mostrava um duto, não é isso? E que poucas vozes tiveram a coragem de falar contra. Eu quero chamar a atenção, porque o Clemente vai lembrar, né, Clemente? O presidente Lula, lá de Curitiba, ele diz: não é possível que ninguém contraponha o que a Lava Jato está causando no Brasil. O Sérgio Nobre, então, chama a gente e diz: e aí, o que a gente vai fazer? E a gente fez o que a gente sabe fazer, que foi calcular. E aqui vai minha homenagem a toda a equipe técnica do DIEESE, que, às vezes, a gente não consegue entender o poder de um número. E foi aquele número que começa o processo de desmonte da maior operação de calar a voz da esquerda no Brasil. Aquele número, que é os 4,4, né, de emprego, milhões de emprego, mais os quase 4% de PIB perdido, que começa a mostrar a fratura do que significava aquela operação, e não é à toa que este é o primeiro número que o presidente Lula fala em São Bernardo do Campo quando volta de Curitiba. E ali a gente começa uma trajetória de reconstrução dos direitos e dessa democracia que a gente viu aos poucos esvaindo sobre os nossos dedos, da qual o DIEESE teve um papel fundamental, tal qual em 88, agora no seu processo de reconstrução. Então, vida longa ao DIEESE, vida longa a todos que constroem cotidianamente e ao movimento sindical que ousa
ter uma instituição como o Diese. Obrigado, gente. Neste momento, gostaríamos de saudar a memória de 2 diretores técnicos de DESE que fizeram parte dessa história e já foram até mencionados aqui. José Albertino Rodrigues, pelo desafio de unir a ciência ao movimento sindical, com dedicação e busca constante da excelência, que passará a dar nome ao estúdio de gravação do DIEESE, a ser inaugurado em fevereiro do próximo ano. E Walter Barelli, pelos anos em que esteve à frente da instituição, sempre com comprometimento, ética e um incansável espírito de liderança, e que passará a dar nome ao auditório da Escola do DIESE e Ciências do Trabalho. Uma salva de palmas aqui, então. Mas, para receber essa homenagem especial aqui ao Barelli, nós queremos convidar ao palco. Primeiro, a gente quer convidar a Adriana e o Fausto e o Clemente aqui para poder nos ajudar nessa homenagem. Queremos convidar ao palco a Suzana Barelli, filha do Walter Barelli, para vir receber aqui essa homenagem. Meus bravos? Alguém reconhece isso? Bom, para a velha guarda, vamos dizer assim, era como meu pai começava qualquer saudação. Então, em vez de eu citar e agradecer o prêmio e a presença de todos vocês, eu começo. Meus bravos. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu preciso falar. Eu não vim, eu acabei escrevendo aqui no celular rapidinho o que eu queria falar para vocês. E vai ser breve. E eu conto assim, que desde que eu recebi a notícia que teria a inauguração, que teria meu pai daria nome ao auditório, né? A gente fica sempre muito, muito feliz. E vieram muitas lembranças na minha cabeça da minha história com o DIESE. E aí eu vou trazer para vocês um pouco, talvez, do Barelli e da Lurdinha, um pouco mais pessoal. A gente viu aqui questões mais acadêmicas, mais de histórias de luta. Eu vou trazer um pouquinho do Barelli como pai. A minha memória mais antiga do DIESE, que, na verdade, não é uma memória que eu tenho, mas é uma história que eu ouvi vários contar, e meu pai contava com muito orgulho, é que, por muitas vezes, sábado, eu vinha numa cestinha trabalhar no DIESE. Então, assim, a minha cestinha de bercinho, sei lá como chama, frequentou muito o DIESE. Meu pai ele assumiu a direção técnica do DIESE em 1968, e eu nasci em 1968. E, na época, o que eles me contavam, assim, que a sede do DIESE era muito pequena, eram 4, 5 funcionários, e ele não dava conta de tudo, tinha que trabalhar também no final de semana, o que não foi novidade nenhuma, e não é para vocês ao longo de toda essa história. Hoje, o DIESE tem 205 funcionários, se eu não errei, é isso aí. Bom, na época, o meu pai conciliava o trabalho no DIESE com o do Banco do Brasil, o que significava isso, trabalhar também nos horários possíveis, e significava cestinha, no final de semana, no DIESE. Até que teve um dia da semana que ele normalmente ficava em casa comigo, minha mãe, eu sou a filha mais velha, nos finais de semana, e um dia de semana, por alguma razão, ele foi almoçar em casa. E contam que eu abri um berreiro ao ouvir uma voz masculina num horário que eu não estava acostumada. Eu tinha meses de história, de vida. E meu pai diz que era não era um sinal. Ele falava assim, não, isso me fez assim, eu não podia trabalhar tanto, eu tinha que acompanhar um pouco também a história da minha filha. Eu sou a mais velha de 3. E aí ele tinha que optar, Banco do Brasil ou DIESE. E ele, como vocês sabem, ele optou pelo DIESE.
Mas o que talvez vocês não saibam é que o salário do Diese era 1/3 do que ele ganhava no Banco do Brasil. Para qualquer um, a decisão óbvia era: eu vou ficar no Banco do Brasil, certo? Eu estou formando uma família, eu vou, né, vou trabalhar, vou... Né? Não, a opção dele foi assumir o Diese. Né? E eu acho que ele fez isso, eu sei que ele fez isso, porque ele sempre foi uma pessoa que apostou muito no que ele acreditava. Né? Mas o que eu acho é que, naquela época, em 68, quando ele optou entre um salário ou 1/3 de um salário, nem ele podia imaginar, né, a importância desse trabalho que não ele, mas a equipe dele estava começando a realizar. Quer dizer, o Diese já vinha de uma história e, a partir de 68, foi crescendo em outras histórias. E acho que nem ele tinha ideia da importância dessa decisão. Ou seja, o que o meu choro, eu posso ser egoísta e falar, eu, pessoalmente, o que eu choro? Eu chorei na hora certa, vamos dizer assim. Né? E foi uma decisão, e eu gostei muito quando você citou, apoiada pela minha mãe. A minha mãe nunca trabalhou no Diese, mas ela tem uma importância que poucos de vocês imaginam, porque é hoje o Brasil e o que é o movimento sindical desde então. E eu tenho certeza que, de todo mundo, ela é a pessoa que está mais orgulhosa lá no céu, onde quer que ela esteja, com essa homenagem que o Diese está prestando ao meu pai. Né? Que eu falei assim, ela teve um papel muito importante na história do Diese, no movimento sindical, sempre nos bastidores. E eu ia lembrar uma história, quando você contou do Lula, das mãos, de tudo assim, isso é uma técnica de psicodrama que ela desenvolvia naquela época, quando a gente ainda chamava o sindicalista Lula e não o presidente Lula, o que nos enche de muito orgulho. Obrigada, Fausto, por lembrar dessa história. E eu vou contar 3 historinhas muito rapidinhas que passou na minha cabeça quando eu sentei aqui. A primeira, a minha mãe tinha o hábito de fazer álbuns de foto. Num desses álbuns, eu tenho um cheque que está escrito pelo meu pai. É 230, se eu não me engano, em vez de R$230, na verdade era cruzeiro, em vez de 230 cruzeiros, ele escreveu 230 salários. Isso diz muito da mentalidade dele. Assim como tem, esse eu não tenho registro, assim, mas eu lembro que, às vezes, ele trazia para casa envelope de correspondência em que estava escrito Walter Diese, não Walter Barelli. Então, assim, era uma coisa muito ligada ali. E a outra coisa que eu ouvi no painel anterior, assim, a necessidade do Diese se financiar, de passar o Pires, né, para conseguir mais financiamento, que sempre teve na história do Diese. Infelizmente, a gente não consegue financiar como deveria esse departamento. E eu lembro muito, como pequena, a gente estava acostumada em casa, que a gente sabia que maio e junho eram as épocas de mais aperto econômico em casa, assim, de dinheiro muito, muito contado. Por quê? Porque as contribuições sindicais tinham que entrar a partir de maio e, muitas vezes, elas atrasavam. E aí a ordem que tinha, né, do meu pai ou da equipe dele é que você vai pagando primeiro quem ganha menos até chegar ao salário mais alto. É óbvio isso. Quer dizer, eu acho óbvio. Mas o que acontecia assim é que, normalmente, o salário de maio dele nunca caía. Ia cair em junho, às vezes em julho. E aí eu lembro da gente sentir esse aperto econômico. Por quê? Porque ele realmente acreditava no trabalho que ele estava fazendo, e que era isso necessário. Dele falar, é mais fácil para mim pegar um empréstimo em banco do que de um funcionário mais simples, de um salário mais simples. Enfim, são essas histórias que eu contei, que acho que ajudou muito a moldar a nossa história, e que eu acho que, em 70 anos, o Diese tem muita história para contar. Essas são algumas pessoais para vocês saberem, não sei porquê, e são histórias que meu pai me odiaria ouvir contando. Desculpa, mas, assim, uma das minhas grandes frustrações é que eu queria muito, assim, eu sou jornalista de formação e trabalho com isso, inclusive, e eu sempre quis escrever um livro, a história do Walter Barelli no Diese, ou da equipe do Walter Barelli. E eu falava, somente depois ele estava aposentado, ele continuava fazendo um monte de coisa, mas a gente morava no mesmo prédio.
E eu falava, pai, vamos combinar um dia por semana, eu levo um gravador, você vai e você grava uma história do jazz para a gente lembrar, para eu depois escrever. E ele nunca aceitou, porque ele dizia, né, que assim, a história não era dele, né, é uma história... o jazz só deu certo porque é um trabalho coletivo, né? Não era ele, era a equipe dele, era a história do Brasil, e ele achava que ia ser muito... Tem uma palavra para isso que me foge na lembrança, assim, mas que não dava para ele contar a história. E eu falava, não, pai, mas então para os seus netos. Aliás, 2 dos netos estão aqui, meus irmãos gostariam de estar. Né, que a Gigi e o Igor são meus filhos. Meus 2 irmãos, que eu estou aqui representando, eles não moram aqui, não conseguiram vir para essa homenagem. Mas, enfim, é isso. Falei um pouquinho, fiquei mais nervosa do que eu achava, mas tudo bem. Eu só podia dizer, meus bravos, que nós da família, a gente agradece muito essa homenagem. E vida longa ao jazz. Obrigada por compartilhar. Não, fica aqui um pouquinho, fica aqui. Eu queria agradecer por compartilhar essas histórias com a gente, com as gerações que estão chegando mais recente. E também porque a gente sente o peso de dar continuidade a essa história, né, e a nossa responsabilidade, que eu acho que é dividida com todo mundo que está aqui. Eu sei que a gente está um pouco atrasada, mas eu queria chamar também aqui para frente, para a gente tirar uma foto, porque vocês, não, acreditem ou não, a gente tem pouquíssimas fotos de pessoas que passaram pelo jazz e que construíram essa história, né? Então, eu queria aproveitar, chamar o Prado, o Wilson, Ademir, Ângela, o Chiquinho, e se tiver Patrícia, Lelica e Vitor, para a gente tirar uma foto aqui coletiva, o Silvestre, Reginaldo e Vera, que passaram pela direção técnica do jazz e que estão aqui presencialmente, para também receberem uma salva de palmas. Para a gente registrar aqui também esse pessoal aí que, junto com toda a equipe do jazz, tem construído essa história nesse último período. Solange está aí também. Vamos aqui para tirar a foto aqui, pessoal? Aqui na frente, né? Ou ali atrás? Ali atrás é melhor. Giz, conseguiu vir. Eu consegui vir. Vamos lá, pessoal. Ângela, queremos você aqui também, Ângela. Vamos para ali? Vamos fazer então as fotos ali, pessoal, da equipe toda ali. Vamos lá, rapidinho. Isso. Ah, tá. Para o público aparecer. Então vai aparecer todo mundo na foto, na verdade, não é isso? Eu queria aproveitar, então, para a gente economizar o tempo e chamar os ex-presidentes do jazz que também estão aqui. Cabeça, João Caires, Zenaide, Pereira. Eu tinha uma listinha aqui, mas eu perdi, gente. Então, ex-presidentes e presidentas do jazz também para essa foto. Vamos lá, pessoal. Estou organizar para a foto, que a gente tem bastante coisa ainda para fazer. E o Sesc nunca mais vai querer emprestar o teatro para a gente, porque eles têm compromisso aqui também. Vamos lá, gente, organizar para a foto.
Vamos lá, pessoal, ainda tem mais coisa ainda para acontecer aqui na nossa cerimônia. Olha a foto, atenção. 1, 2, 3, olha a foto. Mais um pouquinho já deu, vamos lá. Pronto. Vamos lá, 1, 2, 3, olha a foto. Agora sim, pessoal, de luta, assim, ó, com o braço levantado, assim, ó, isso, assim. Isso. 1, 2, 3, a foto. Muito bem, uma salva de palmas para todo mundo. Temos agora um momento igualmente muito especial, queríamos a atenção de todos e todas. Dando continuidade aqui à nossa cerimônia, ao nosso ato solene. Vamos lá, pessoal, recompondo aqui, ó. João Caires, ajuda aí o pessoal a se organizar aí. Isso. Quero pedir uma atenção especial da Maria, nossa vice-presidenta, e do Gonzaga, para a gente poder fazer uma homenagem muito especial agora, neste momento. Vem aqui, fica aqui na frente, Maria, por favor. Isso, Gonzaga também aí. E atenção a essa história que a gente vai contar aqui para vocês. Para chegar nesses 70 anos como uma entidade sólida e reconhecida pelo movimento sindical brasileiro, o DIEESE sempre contou com a dedicação e comprometimento da sua equipe técnica, administrativa e de pesquisa. Momentos alegres, momentos tristes, difíceis, mas de muita solidariedade ocorreram. E alguns funcionários passaram por todos eles e continuam até hoje firmes na convicção que trabalhar no DIEESE é uma grande honra. A equipe do DIEESE promove de forma permanente a articulação entre a produção de conhecimento científico de excelência e a classe trabalhadora, bem como seus representantes sindicais, a partir das demandas e das lutas do movimento sindical brasileiro. Em homenagem a todos os trabalhadores do DIEESE, convidamos 4 funcionários para receber essa homenagem nas mãos de Maria e Gonzaga. São eles, começando por ela, que é socióloga e técnica da área de pesquisa e produção técnica do DIEESE, contratada em 1978, Vera Lúcia Matar Gebrim. Convidamos também ele, que é economista e supervisor técnico do Escritório Regional do DIEESE do Rio Grande do Sul, contratado em 1985, Ricardo Franzói. Ela, que é secretária da direção do DIEESE, contratada em 2008, Márcia Aparecida de Lima. Ele, que é responsável pela área de compras, manutenção e logística, contratado em 2008 também, Marcelo Kleber Ferreira de Souza. Vamos se preparar ali para uma foto bem bonita, para a gente registrar esse momento. Então, uma homenagem em nome de todos os funcionários, com esses representantes aqui, uma foto ali.
ali para frente. Vamos mais para o meio do palco um pouquinho, isso. Muito bem, então mais uma salva de palmas aqui para essa equipe, em nome de toda a equipe do Diese. Estamos nos nossos momentos, no desfecho aqui do nosso ato solene. Então, nós vamos passar a palavra agora, né, para as autoridades e convidados especiais que estão nos acompanhando aqui nesse tempo todo. Começando aqui pelo diretor de Políticas para Trabalhadores da Cultura e da Economia Criativa do Ministério da Cultura, Derick Vieira Santana, para a sua saudação. Bom dia a todos e todas. Fico muito feliz de estar presente nessa linda homenagem, porque a gente vê que o Diese, além de estar presente na nossa cultura popular, quando a gente fala de salário mínimo com base no Diese, tem muitas coisas que a gente fala e a gente já pensa direto no Diese. É uma instituição que faz parte já do dia a dia do povo brasileiro, mas a gente vê aqui no palco o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto isso transforma a vida das pessoas, e que números não são apenas números, que dados são muito importantes. Eu, enquanto trabalhador da cultura, enquanto diretor de política para esses trabalhadores da cultura e da economia criativa, que somos entre 7,5 e 9 milhões de trabalhadores, ou seja, só aí nós já temos um gap de 1,5 milhão, para a gente ver o tanto que falta de pesquisa. Um setor que é altamente informal, mas que, além disso, tem legislações que têm um mecanismo que os liga diretamente aos seus sindicatos, que são a Lei 3857 dos músicos, a 6533 dos artistas e técnicos de espetáculo, que cria um instrumento único na legislação brasileira, que é a nota contratual. E todos nós sabemos o que acontece com o movimento sindical, com a reforma trabalhista, o que tem acontecido, e isso impacta também no Diese, isso impacta na nossa produção de dados. Então, meu povo, quero ser bem breve aqui, não me alongar e dizer que não há, sem dúvida nenhuma, avanço social neste país que não tenha lastro na luta sindical. E não há política pública bem feita que não seja baseada em dados. Ou seja, o papel do Diese para a construção de uma nação, para o avanço do salário mínimo, para o bem-estar social, para a criação de um estado de bem-estar social no Brasil, é fundamental. O Diese não produz apenas dados, não forma apenas pessoas. O Diese muda a vida do povo brasileiro a partir dessa produção de dados, a partir do seu elo com o movimento sindical. Isso que nós temos que celebrar esses 70 anos, e é muito bonito ver como vocês constroem isso, e a cada um e a cada uma que trabalha no dia a dia para que essa entidade seja o que é, e para que nesses próximos 30 anos, para que a gente tenha um centenário, a gente pense esse país que nós seremos, o país que nós queremos ser, para muito além de um país, a nação que a gente constrói sobre esse território. E para concluir, não posso deixar de dizer que nessas mudanças que nós estamos vivendo no mundo do trabalho, é fundamental que a gente atente, e que a minha área tem passado bastante, que é a questão da inteligência artificial, da regulamentação das plataformas, a questão da nossa soberania. Porque quando a gente fala de roubo de propriedade intelectual, quando a gente fala de não pagamento de propriedade intelectual, não estamos falando de roubo, estamos falando de coisas que molestam os dois principais princípios que nós temos no nosso país, que é a nossa biodiversidade e a nossa diversidade cultural. Então, meu povo, falar de cultura, falar de proteção dos direitos trabalhistas, falar de gerar dados e de políticas públicas baseadas em evidências, é falar da construção de um país que é soberano em sua tecnologia, em suas ciências, em seu mundo do trabalho. Meu muito obrigado, e uma vida longa ao Diese e aos seus trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado a todos e todas. E um beijo da nossa ministra Margarete Menezes. Muito obrigado. Passamos, então, a palavra agora para ele, que já esteve aqui conosco na primeira mesa, para fazer essa saudação, né? Francisco Macena da Silva, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Chico Macena. Bom, eu vou ser bem rápido, porque eu já falei na primeira mesa, e eu também tenho outro compromisso, eu estou pedindo licença também para sair. Aqui é meu abraço, né? É o abraço do ministro Marinho, que fez parte dessa história com vocês, tem o Diese, né, no coração e também no compromisso de luta. E eu queria só dar os parabéns para o Diese pela toda a luta sindical, pela toda a luta que tem
nos dados, pela toda a luta democrática. Eu vi aqui falando do Walter Barelli, né? Eu tive o prazer de conviver com ele, não no DIEESE, no Instituto Cajamar, né? Que foi também, junto com o DIEESE, né? E o DIEESE, dentro do Instituto Cajamar, fez os grandes quadros políticos que esse país tem, que lutou pela redemocratização e que está construindo o novo Brasil. Parabéns, DIEESE. Para a sua saudação, né, representando aqui os movimentos sociais, ele que é do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Igor Felipe dos Santos. Boa tarde, companheiros e companheiras. Saudar toda a equipe do DIEESE, em nome da nossa companheira Adriana. Saudar todos os companheiros e companheiras do governo, em nome do nosso secretário executivo, Chico Macena. E saudar também todo o movimento sindical, em nome dos presidentes, secretários das centrais sindicais que estiveram aqui e os diretores também sindicais do DIEESE. Companheiros, companheiras, o DIEESE é um instrumento imprescindível na luta política do nosso país. Porque a luta política, ele requer organização da classe trabalhadora, para que ela tenha consciência e lute. Mas não basta ter consciência e lutar. É preciso ter uma profunda compreensão sobre as contradições que essa sociedade capitalista coloca para a classe trabalhadora. E o DIEESE, nesses últimos 70 anos, tem contribuído justamente por isso, a ajudar na compreensão da classe trabalhadora em relação aos problemas concretos que ela vive e, a partir disso, pensar em saídas e soluções. O DIEESE tem tido uma participação fundamental, acho que em duas lutas, que cumpriram um papel importante nesse ano e que cumprirão um papel importante no ano que vem, que é a luta pela justiça tributária, que é a disputa da renda, e é a luta pelo fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Nós realizamos, junto com o conjunto dos movimentos populares, um plebiscito popular que teve um suporte extraordinário do DIEESE. E nós queremos, Adriana, daqui para frente, aproximar cada vez mais o DIEESE e o movimento sindical dos movimentos populares, e nós estamos aqui à disposição e deixamos o nosso abraço a todos e todas. Viva a classe trabalhadora, viva o movimento sindical e viva o DIEESE. E temos também o orgulho de recebê-los para almoçar no nosso galpão Elza Soares. Sejam bem-vindos. Acho que já estão todos ansiosos para que a gente possa ir para a confraternização. Um grande abraço, companheiros e companheiras. Vamos ouvir agora a saudação dela, que é coordenadora de projetos do Fundo Labora, representando as entidades parceiras que colaboram com o financiamento de projetos de interesse da classe trabalhadora, Amanda Camargo. Vou fazer assim para ficar da minha altura. Eu sei que vocês estão cansadas e cansados, mas boa tarde, gente. Obrigada pela acolhida. Meu nome é Amanda, como na apresentação foi dito, eu tenho a sorte, o privilégio de coordenar o Labora. Para quem não conhece, o Labora é um fundo de apoio à luta por trabalho digno em todo o país, que foi criado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. O Fundo Brasil de Direitos Humanos é mais novinho que o DIEESE, tem 20 anos, mas também tem muita luta e muita construção na sua trajetória, que foi criado por militantes, no sentido mais significativo dessa palavra, da luta dos direitos humanos, para que esta luta avance em todas as esferas da vida coletiva do nosso país. Como é um fundo da filantropia independente, né? Não tem mantenedora, não tem um fluxo de dinheiro e recursos chegando sempre,
depende de parcerias para avançar e conseguir construir as suas estratégias de atuação. Então, foi só em 2022, em parceria com organizações da filantropia internacional, que o Fundo Brasil conseguiu realizar um desejo antigo, que era criar uma frente de apoio e fortalecimento da luta das trabalhadoras e trabalhadoras no Brasil, nas suas diversas agendas, que essa sim é uma agenda bastante complexa e importante, mas que nessa diversidade, nós não temos dúvidas nenhuma, aprofundam e aprimoram a nossa democracia, a justiça social e, portanto, são agendas de direitos humanos como um todo. Em 2022, então, o Labora foi criado. E, desde então, eu dei risada vendo o videozinho, naquela hora que fala, você já falou com o Diese? Pegaram uma foto minha lá de 1988 e colocaram ali no vídeo, porque desde que o Labora foi criado, eu sou esta pessoa, o Labora é essa organização, junto com minha colega Dayana, que está ali, que também é coordenadora, que vai sempre buscar a contribuição, a leitura, os documentos, a visão que o Diese, portanto, que o movimento sindical tem a respeito dos diversos temas em que a gente trabalha. Desde que o Labora foi criado, a gente já apoiou mais ou menos 170 projetos de organizações que estão no campo da luta ampla por trabalho digno, proteção social e também por uma transição ecológica justa. Quem são essas 169, 170 organizações? São o Diese, o MST, sindicatos de trabalhadores rurais, sindicatos da mineração, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras do sexo, trabalhadoras ambulantes e todo um grande número de parceiros que a gente tem nos territórios de todo o país que tem travado essa luta todo dia, na trincheira, em diversas frentes, em diversos desafios, mas todos eles, eu tenho certeza, olham para o Diese e olham para o movimento sindical como um grande parceiro das suas lutas, como um grande parceiro dos seus desafios e como um lugar onde eles podem se encontrar na diversidade das lutas que a gente sabe que existem no nosso país, mas onde podem encontrar seus parceiros, seus aliados e as pessoas que vão, com certeza, contribuir para fazer avançar suas agendas com base em dado, com base em confiança, com base em excelência técnica e também com base em solidariedade de classe. Lá no Labora, eu já estou terminando, gente, eu prometo, mas é que, para mim, assim como... Cadê o meu colega? Perdi aqui. Assim como o meu colega da Central Sindical aqui mais cedo, é uma grande honra estar aqui, para todo o Fundo Brasil. Eu agradeço muito o convite, em nome de todas as pessoas que estão aqui do meu lado, porque sem o Diese, sem o movimento sindical, quase nada do que a gente experimenta hoje de direito e garantia social teria sido possível nos últimos 70 anos. Se você tem férias, se você tem 13º, se você tem um fundo de garantia, se você está... Bom, essa é disputa, mas se você está grávida, tem direito a não trabalhar em condições insalubres. Tudo que a gente pode imaginar como dado, nunca foi dado. Sempre foi luta, sempre foi muita negociação, com apoio, com articulação e com unidade, que fez a gente hoje ter um núcleo muito duro e sempre sob ataque de direitos que fazem a gente conseguir viver uma vida um pouco mais digna. E que, infelizmente, ainda não é a regra para toda trabalhadora e trabalhador do nosso país. Então, assim, eu queria dizer que é um grande... luxo, quase, poder estar com vocês nesses últimos 2 anos. A gente aprende demais com a equipe do Diese, com as pessoas que constroem o Diese e com as lideranças das centrais sindicais e sindicatos filiados ao Diese, que se encontram com a gente nesses momentos de articulação e de pensar os desafios que vêm por aí e que já estão se fazendo presente na vida de toda trabalhadora e trabalhador, né? Se você não conseguiu chegar porque o vento estava muito forte, se você não saiu de casa porque a enchente invadiu sua casa e o transporte não funcionou, você sabe que as mudanças climáticas estão aqui presentes e desafiando o nosso cotidiano, também o nosso trabalho. Mas, infelizmente, por uma série de razões, as trabalhadoras e trabalhadores ainda não foram significativamente incluídos nas mesas que vão pensar o futuro das políticas públicas para essa pauta. Esse ano foi um grande... momento para essa discussão. A COP30 foi
a culminação de muitos esforços das centrais e do Diese para levar a agenda e as propostas dos trabalhadores para a discussão da transição justa, para a discussão dos empregos verdes, para a discussão das condições mínimas de trabalho nas plantas eólicas e por aí vai. E a gente tem muita alegria de poder fazer parte dessa história em parceria com vocês para esse e para os outros desafios. Se toda a riqueza é produzida pelos trabalhadores e as trabalhadoras, e acho que todo mundo sabe aqui disso, para o Labora é uma alegria poder devolver uma parte muito ínfima dessa riqueza para a mão das trabalhadoras e trabalhadores por meio do trabalho em parceria com o Diese, que essa e outras parcerias continuem e se proliferem, porque é um trabalho importantíssimo e indispensável para os desafios que vem por seguir. Obrigada, gente. Ouvimos agora, então, a saudação dele, que é diretor executivo do Instituto Polis, representando as organizações da sociedade civil, Henrique Frota. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou usar aqui as palavras da Amanda e dizer que eu acho que é um luxo a gente poder estar aqui nos 70 anos do Diese, sendo considerados, não é, parceiros relevantes nessa história. Então, é um presente para nós, não é? E a gente quer devolver também para o Diese, para o movimento sindical, o presente das alianças e do fortalecimento das alianças, do que o movimento sindical historicamente construiu, o movimento popular e as organizações da sociedade civil, que aqui no Brasil nascem justamente a partir da liderança e da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras. O Instituto Polis é uma organização fundada em 87, que tem sua história muito associada ao Instituto Cajamar, portanto, também ao movimento sindical, ao próprio Diese, que defende os temas de justiça urbana e direito à cidade, num país que hoje, 2025, tem 87% da sua população vivendo nas cidades. Portanto, falar sobre justiça urbana é fundamentalmente falar sobre direito dos trabalhadores e das trabalhadoras que vivem, né, nesse ambiente cada vez mais precarizado, hostil às nossas vidas e que precisa ser refletido também do ponto de vista territorial. Mas, além do Polis, eu estou aqui também numa representação da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, e aí falo em nome de dezenas de organizações no Brasil todo que se congregam, né, na nossa associação, que logo mais vai completar 35 anos, então metade da história, e eu penso nesses 35 anos, o que a gente já passou de perrengue, raiva, desespero para não fechar as portas, né? Conquistas à base de muita luta, muito suor, né? Tendo às vezes que ir com o pé na porta mesmo, né? Para nossas vozes serem ouvidas. Se em 35 anos a gente já viveu tanto, eu fico imaginando multiplicar isso, né, na história do movimento sindical e do próprio Diese. E, portanto, né, em nome da ABONG, eu também quero dizer que não só o Diese, mas o movimento sindical foi pioneiro na medida em que, se hoje, né, o que a gente mais escuta quando a gente faz as rodas de conversa, as plenárias, os nossos momentos com coletivos, organizações da sociedade civil estamos fragmentados, estamos dispersos, precisamos nos unir, precisamos nos articular. E há 70 anos atrás, o movimento sindical, com uma visão pioneira e uma visão de futuro, propôs um projeto de unidade em torno do Diese. Então, aquilo que até hoje a sociedade brasileira evoca, né? Nós, como militantes, ativistas, lutadores e lutadoras, precisamos estar mais unidos e mais articulados. Há 70 anos, esse projeto já foi proposto pelo movimento sindical como um movimento de unidade e de unificação das nossas lutas. E o Diese como um projeto que produz uma inteligência popular. Eu acho muito importante que a gente tenha uma instituição que virou mais do que uma pessoa jurídica, um CNPJ, virou um patrimônio da população brasileira. Eu acho muito significativo que várias coisas que foram ditas, muito emocionantes, mas o Clemente colocou uma questão que, para mim, ressoa com muita força. A luta do movimento sindical, alicerçada nas evidências, nas análises produzidas pelo Diese,
produziram conquistas para a população brasileira como um todo, e não para trabalhadores e trabalhadoras organizados no sindicato exclusivamente. O DIESE é um patrimônio produzido pelas centrais sindicais, pelo movimento sindical, com vocação pública para a sociedade brasileira. Então, representando aqui a ABONG e o nosso conjunto de organizações da sociedade civil, eu sinto que o DIESE também é nosso patrimônio e, como tal, precisa ser defendido, precisa continuar, precisa ter vida longa, porque é baseado nessa vocação pública de defesa da democracia, dos bens comuns, né, e da vida digna, né, da nossa população, que a gente tem que seguir apostando, baseando sempre na construção dessa inteligência popular que vai qualificar e alimentar a nossa atuação política no cotidiano, na defesa dos nossos direitos. Então, queria aqui dizer que eu estou realmente muito feliz, né, de estar nesse momento, agradecer a esse trabalho e de ouvir as histórias por trás dos números, dos relatórios, né, e das pesquisas e das publicações que o DIESE lança, que por si só falam, né, contribuem com o que a gente faz. Nós usamos muitos dados produzidos aqui pelo DIESE, mas é muito bonito ver que esses números foram produzidos por pessoas que colocaram a sua vida, né, em nome dessa luta, que depositaram na sua história, muita emoção envolvida, e uma equipe, um corpo diretivo que está no DIESE porque acredita na construção dessa história, sobretudo, não só como trabalhadores e trabalhadoras, mas como pessoas que estão construindo um projeto de futuro melhor para todos nós. Então, muito obrigado e vida longa ao DIESE. O DIESE recebeu muitas homenagens de vários parlamentares das 3 esferas, municipais, estaduais e do nacional, né, na Câmara e no Senado. Muitas manifestações, moções de aplauso, de congratulações. Então, para falar em nome de todas essas cartas que nós recebemos também, nós queremos chamar aqui o vereador Hélio Rodrigues para falar, então, em nome de todos os parlamentares e essa importância da articulação com o parlamento para a luta aqui que o DIESE contribui. Obrigado, Pércio. Bom, é muito falar em nome de todos, né? Primeiro, boa tarde a todos os companheiros e companheiras, saudar o DIESE, todo o seu corpo diretivo, seus funcionários. Eu vou ser bem rápido, porque eu acabei de receber uma mensagem que o presidente nacional do PT não vai estar aqui com o presidente Lula no SBT, inauguração de um canal. O presidente estadual também não vai estar, e como eu sou presidente municipal do PT, eu tenho que correr para lá às 3 horas, então vou ser muito rápido, porque essas tarefas, às 15 horas, né? É massa esse trocadilho, eu não sabia que eu cometi uma gafe dessa aqui. Eu vou na condição que eu tenho o mais rápido possível. Mas eu vou ter que falar 2 historinhas, uma que me envolve, as duas, eu sou de uma família de militante, conheço o DIESE desde quando eu me conheço por gente, e conheço a história na época dos anos 80, do início, com o professor Walter Barelli, e também a marcha do salário mínimo em 2005, em que o Clemente aqui descreveu tão brilhantemente. Eu estava nessa marcha junto com o meu companheiro aí do Sindicato dos Químicos, Renato Zulato, que é secretário-geral da CUT Nacional, na qual ocorreu tudo isso mesmo, Clemente. Foi pontapé, porrada, né? Só que teve antes disso 40 quilômetros de marcha, né, Renato? Não nos avisaram que a gente tinha que chegar exausto lá. Mas eu quero aproveitar esse episódio, Clemente, para colocar uma questão que eu acho aqui muito importante, que é aquilo que eu pude conversar. Eu não tive um contato com o professor Walter Barelli muito, eu fui aluno do CESIT, da Unicamp, e num dos eventos que eu estive na Unicamp, eu encontrei o professor Walter Barelli, quis conversar com ele, quis falar com ele, porque representou muito, naquele período dos anos 80, a voz da classe trabalhadora. E de uma das conversas que eu tive com ele, o que eu pude, que eu lembro com muita evidência, é o seguinte: nós do movimento sindical, eu também sou dirigente sindical, estou como dirigente sindical, a gente fala muito em unidade, a gente pratica pouco unidade. Se nós tivéssemos bastante unidade, a gente teria avançado em muitas questões. Só a questão dos jornais de cada sindicato, que é maior
toda a imprensa brasileira, se a gente conseguisse ter unidade. E o DIEESE, ele mostra isso para a gente. Se tem unidade, você tem uma ferramenta como o DIEESE. Se você não tem unidade, você tem uma luta fragmentada do movimento operário, que já é muito difícil fazer movimento operário. Mas o DIEESE, para mim, simboliza tudo isso. Um corpo técnico competente, todas as campanhas salariais, subsídio para negociar na mesa de negociação. O Vitor assessorou nossos sindicatos químicos muito tempo. Quero dizer que o DIEESE, além de tudo isso, ele demonstra o seguinte: nós somos diferentes. Nós somos diferentes na essência um do outro, mas quando a gente tem unidade, a gente tem uma ferramenta tão potente como o DIEESE. Vida longa ao DIEESE, parabéns pelos seus 70 anos. Bom, companheiros e companheiras, então estamos chegando aqui no desfecho. Nós, neste momento aqui, todo mundo recebeu, né, na pasta esse cordel, né? Nesse momento nós íamos fazer uma leitura de uma parte do cordel, mas o Igor deu uma ideia boa para a gente. Nós vamos fazer lá no almoço, lá no galpão da Elza Soares. Então, a Maria de Oliveira e o Erivan Teixeira, que se organizaram para fazer isso, nós vamos fazer lá, né, no momento cultural, que vai estar mais acolhedor para esse nosso momento aqui, tá certo? De qualquer maneira, então, nós queremos agora que todo mundo aqui se levante, fique de pé. Isso. E que a gente dê agora uma calorosa salva de palmas para todos e todas que estão aqui, que construíram a história do DIEESE nesses 70 anos. Aos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Muitas homenagens, muitos vídeos. Muitas pessoas mandaram vídeos agradecendo a todos nós, com congratulações. Todo esse material em vídeo que as pessoas nos enviaram serão disponibilizados no canal do YouTube. E agora, assim, vire para o seu lado, do seu companheiro que está do lado, e fala assim, ó, valeu, companheiro! Valeu.